Bueno, tá na área. O sistema é bruto, meu amigo. Ó, e hoje é a última entrevista da série com os pré-candidatos ao governo do estado. Claro, pela ordem de sorteio, a última, mas não quer dizer que será a última, nada disso, é porque foi sorteio mesmo. É a senadora Lídice da Mata, do PSB Rede, né? Não sei se eu posso falar dessa forma, mas vou falar. São 15 minutos ininterruptos de entrevistas, de entrevista começa agora. Senadora Lídice da Mata, muito obrigado pela presença. Obrigada, aqui no Brasil, gente, tá bom? Eu que agradeço. Então, Lídice da Mata, pré-candidata, e como é que tá a pré-campanha? A pré-campanha é de muitas conversas, muitas viagens também, né? É verdade, nós já estivemos aqui com a presença do nosso pré-candidato a presidente da República 4 vezes. E já visitamos Paulo Afonso, Conquista, com o Eduardo, Feira de Santana, Ilhéus, e sozinha eu fiz muito mais. Esse fim de semana estarei em Santa Maria da Vitória e também em nossa querida cidade próxima aqui, Dias Dávilas. Muitas viagens que também a Eliana Calmon, né, a candidata a senadora, também está indo muito. Exatamente. Bastante. A Eliana está fazendo uma campanha um pouquinho separada agora, depois nós vamos juntar, porque eu não fico aqui a semana inteira. Eu tenho que estar em Brasília, onde estamos decidindo coisas importantíssimas, como foi ontem o salário mínimo dos agentes de saúde, de combate a endemias e também agente comunitário, e por isso eu tenho que exercer o meu mandato de senadora. Então, toda terça-feira eu estou em Brasília, terça, quarta, volto na quinta de tarde, geralmente, e é nesse período que a Eliana faz a sua campanha individual, digamos assim, indo a debates nas universidades, está sendo muito convidada para universidades no estado inteiro e dessa forma vai se fazendo conhecida daqueles que são os eleitores. Senadora Lídice da Mata, a gente nota que mesmo na pré-campanha já está bem definida essa questão. Rui Costa, candidato do governo, Paulo Souto, candidato da oposição. Lídice da Mata se coloca como uma terceira via, realmente? Claro. Eu acho que, de um lado, é uma candidatura do governo que está e que já demonstrou agora a sua fragilidade, digamos assim, os seus limites, não é? Do outro lado, um governo que é também governo passado, né? E eu que não quero nem a volta ao passado e nem a continuidade do que está aí, eu significo o futuro da Bahia. Aquilo que a Bahia deseja construir para o futuro, para frente, no século XXI, que tipo de desenvolvimento sustentável, portanto unindo equilíbrio ambiental, equidade social com proteção ambiental. Claro, a senhora foi eleita senadora da Bahia, claro, com seus votos, seus méritos todos, mas porém teve grande ajuda do PT e também do governo Wagner. Tem algum constrangimento em fazer alguma crítica a esse governo que está aí? Olha, primeiro, a minha candidatura, como eu já disse, ela não é uma candidatura que vá se sustentar na oposição ao governo de Wagner. Depois, o meu compromisso com o governador se acaba agora, né, na medida em que o seu governo se acaba. Depois eu não tenho dúvida, eu reconheço, participei da chapa do governo, recebi o apoio do governador, como apoiei antes o governador, o meu partido desde 1989 apoia o PT, apoiamos Lula em todas as suas campanhas. Então a política é assim mesmo, tem que ter uma hora em que o partido tenha a possibilidade de apresentar a sua proposta. Senão nós vamos ficar com o PT até o fim da existência do mundo. Não é assim, né? O fato de nós termos participado de uma aliança política não nos faz todos iguais. Nós temos cada um a nossa capacidade de pensar, a nossa forma de pensar, as nossas propostas para a sociedade e chegou a hora do PSB colocar a sua. Nós estamos, o nosso partido já vem criticando o governo de Dilma há algum tempo no que diz respeito principalmente à política econômica e resolvemos colocar a candidatura de Eduardo, um jovem governador que é governador de um estado do Nordeste, de Pernambuco. Nos seus 7 anos e meio de governo teve a mais alta aprovação do país e nós queremos que esse modelo de governo ele seja conhecido do Brasil e seja aprovado pelos brasileiros como um modelo a ser seguido na nação. Senadora, a pré-campanha é uma forma também de se aproximar do eleitorado e conversando aos poucos e também recebendo ideias, né, desse mesmo eleitorado. Em relação à segurança pública, a senhora que tem viajado bastante, como é que está vendo essa questão aqui no estado, que realmente é o calcanhar de Aquiles, não só aqui da Bahia, mas de todo o Brasil?
Sem dúvida, a segurança pública é hoje uma questão que está na cabeça de qualquer cidadão. O Brasil vive um período, digamos assim, de retrocesso, de intensificação da criminalidade, e a Bahia em especial. Eu acho que a primeira coisa, Uziel, é compreender que apesar do sistema ser bruto, como você diz, nós não podemos embrutecê-lo mais. Nós temos que compreender que segurança pública se faz, em primeiro lugar, com ações de prevenção. Ações de prevenção social, investir muito na presença nos bairros populares, nas áreas mais da chamada renda menor da população, na juventude brasileira. A juventude brasileira é a principal vítima da violência em nosso país. A população que está sendo morta nas ruas é uma população entre 17, 16 até 25 anos de idade. Em geral, negra, em geral, dos bairros pobres das grandes cidades. Então, a primeira coisa é ter forte presença nessa juventude, lhe apresentar uma alternativa, fazer com que aquilo que é, digamos assim, o atrativo para o crime, ele seja diminuído. E isso não se faz só com polícia na rua, porque a polícia, ela não inibe a intenção do criminoso. Ela pode mudar o endereço. O cara sai disposto a assaltar, vê a polícia ostensiva ali na rua, ele desiste de assaltar ali e vai procurar outro lugar para assaltar. Mas o que pode fazer com que a pessoa deseje não assaltar é ela ter uma oportunidade outra de vida, ela ter um outro projeto de vida que substitua essa possibilidade. Então eu creio que é preciso primeiro apostar numa política de forte prevenção social, com políticas muito inclusivas na área da juventude. O segundo é você também estabelecer um grande pacto com as polícias. É preciso ter um diálogo com a polícia civil, com a polícia militar, porque eu acho que um projeto só pode dar certo se aqueles que são os executores do projeto, eles são seus parceiros. Então, o primeiro parceiro de um governo do Estado tem que ser o seu funcionário público e, nesse caso, da política de segurança pública, as polícias que estão envolvidas diretamente. Para isso é necessário valorizar as polícias. Quando eu digo valorizar, não é apenas salário, não basta salário, é preciso estabelecer um diálogo claro, porque senão a gente vai virar uma sociedade que digamos assim, refém daqueles que estão armados. Então, eu sou policial, estou armado, a vida inteira eu vou querer maiores salários. Não é isto. É estabelecer um debate profundo sobre a função de cada um no Estado. E chamar cada um a dar uma contribuição para que a sociedade seja mais justa para todos nós, porque o policial também é vítima e a sua família da insegurança. O diálogo ficou estremecido com essa recente greve ou as recentes greves da Polícia Militar? Olha, é claro que eu acho que o diálogo, ele demonstra a sua fragilidade quando tem uma greve. Uma greve é um momento de impasse, né? Eu creio que, apesar de todo o esforço feito para que isso não acontecesse, aconteceu e a responsabilidade está em ambas as partes, né? E acho que os coordenadores do movimento da Polícia Militar também estão refletindo sobre esse movimento. O próprio Prisco chegou a dar entrevista dizendo que ele não queria a greve, que a greve saiu por uma determinada motivação. Alguns dizem até que houve uma motivação maior até dos oficiais com o código de conduta que estava sendo apresentado pelo governo do Estado e menos dos praças, como se costuma dizer. O que eu acho que tem que estar muito claro é que toda vez que a polícia, seja ela militar ou civil, ela falta à população, o prejuízo é muito grande para a sociedade. E a polícia tem que saber disso, ela tem que compreender isso, ela tem que perceber que isso não pode ser um instrumento de pressão sobre a sociedade, porque a pressão que se exerce não é sobre o governo, é sobre a sociedade que fica completamente entregue à marginalidade. Então eu acho que é preciso reabrir um diálogo franco, falando de frente com os policiais. Para isso eu me disponho e quero ter a ousadia de dizer que, como mulher, posso governar com a mesma autoridade que um homem, para convocar a Polícia Militar
a Polícia Civil, a polícia na sua intervenção também, com a interação com a Guarda Municipal, porque é preciso criar um sistema de atuação que una todos esses entes, com a Justiça também. Porque o que dá a sensação de segurança no cidadão é também a sensação de impunidade que o cidadão tem diante do crime. Então, isso é responsabilidade da Justiça. E a Justiça precisa também fazer a sua parte no que diz respeito à punição. Claro, segurança pública não é só questão de polícia, é principalmente também dos serviços públicos, e a educação está nela. E, acima de tudo, a educação. Sem educação não é possível pensar a segurança pública. E a valorização desses profissionais? Claro, eu acho que a valorização é indispensável, né? E eu acho que até os policiais compreendem que nós passamos por um processo, né? Já foram melhorados os seus salários, já foram contratados mais policiais, já se recebeu mais condição de trabalho, mas é preciso ir mais adiante na construção de um código de conduta que possa ser democrático, porque, na verdade, o Estado de Direito, o que é o Estado de Direito? É um Estado onde a sociedade tem direitos. Direitos à saúde, direito à educação, direito à tranquilidade de sua vida, a criar seus filhos sem que ele esteja sendo ameaçado no seu bairro onde entra. Se ele não adere ao tráfico, ele pode ser morto ou coisa e tal. Para enfrentar isso, tem que haver um esforço da sociedade. E um esforço da sociedade em perceber que só criando um pacto muito profundo de relações com a educação, com saúde, com o esporte, com inserção social para a juventude brasileira, é que nós vamos dar uma saída dessa situação. E sem pensar em escola de tempo integral, onde o jovem adolescente entre de manhã, saia no final da tarde com 3 refeições, lá ele possa aprender todas as matérias que ele precisa para se tornar uma pessoa capaz de enfrentar o mercado de trabalho. Mais uma língua, tenha esporte, tenha atenção, né? Tenha acesso à cultura, ao lazer dentro da escola, como o nosso querido e insuperável Anísio Teixeira, o maior educador do Brasil, baiano, pensou. Não é possível pensar uma saída para o Brasil. São muitos temas, são muitas perguntas, porém a gente não pode encerrar sem perguntar sobre a mobilidade urbana, que é um problema também crônico aqui na terceira maior capital do Brasil, mas também nas principais cidades da Bahia, né? Eu não tenho dúvida, nós vamos investir nisso. Quando falo em mobilidade urbana, eu acho até interessante. Eu me lembro que quando eu saí da Prefeitura de Salvador, o candidato que veio depois de mim, veio botando na televisão uma computação gráfica em que as pessoas entravam num trem que era o metrô que corria a cidade inteira. Entrava um no subúrbio, entrava outro em Cajazeiras, entrava e saía correndo a cidade inteira. 20 anos depois, esse metrô não apareceu ainda. E aí você veja como é perigosa a propaganda eleitoral quando ela não tem limites, né, que faça com que o político possa garantir aquilo que está prometendo à população e possa fazer diretamente sem virar um Spielberg, né? Então, eu creio que a comunicação tem que ser direta, tem que ser sincera. A população hoje está frustrada com a política no Brasil, está decepcionada com a política no Brasil. Eu quero fazer uma nova política, uma política, vocês estão vendo, eu não estou disputando prefeito, deputado, eu estou falando e indo para as cidades, falando diretamente com a juventude. Falando diretamente com o povo. Minha campanha vai ser uma campanha simples. Nós estamos inspirados no exemplo do Papa Francisco, que começou a tirar o excesso de pompa da Igreja Católica. Está servindo como exemplo para os católicos no mundo, para os cristãos no mundo inteiro. E nós queremos uma política simples, gastar muito sapato, sem grande, nem dinheiro muito grande, que não tenho, e nem vou ter grande estrutura, mas vou ter uma Câmara, vou ter uma ideia na cabeça, como diria Glauber Rocha, e vamos conversar com a população da Bahia. Temos 1 minuto para encerrar a entrevista e eu deixo esse 1 minuto para a senhora falar com os baianos e baianas, que a senhora conhece bastante.
Eu quero dar o meu abraço, dizer da minha satisfação de estar aqui com você hoje, você que é um jovem, um talento do jornalismo baiano, e dizer aos baianos que nós estamos começando um novo período, um período de discussão sobre a política. E nós queremos refletir isso dizendo o seguinte: eu fui vereadora da cidade do Salvador, fui prefeita dessa cidade, enfrentei uma tremenda força dentro da cidade para impedir que eu pudesse realizar aquilo que gostaria de fazer como proposta e como promessa para o povo de Salvador. Aprendi, portanto, a governar na diversidade. Fui deputada estadual, fui deputada federal, fui deputada constituinte, sou agora a senadora, a primeira mulher a ser senadora da República, representando a Bahia, e acho que tenho, portanto, experiência e compromisso para lhe representar e ser a primeira mulher a governar a Bahia. Senadora Leides da Mata, quero lhe agradecer imensamente pela entrevista, tá bom? Muito obrigada, Muito Zia. boa sorte. Boa sorte nessa grande campanha. Para todos nós. É isso aí. Daqui a pouquinho, as coleguinhas aqui no Brasil, gente, daqui a pouquinho, depois do intervalo.